A paz do Senhor, crente, vamos estudar? Capítulo 38 de Gênesis e capítulo 37 começou falando de José, mas o 38 dá uma paradinha e vem falando do seu irmão Judá e da nora dele, Tamar. Quando os filhos de Judá, né, já estavam na época de casar, o mais velho dele, não sei como se pronuncia, Judá tomou ali Tamar, né, como esposa para seu filho. Sendo que a Bíblia não fala o porquê, mas fala que, era visto assim pelo Senhor. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, o irmão de case-se com Tamar, como é exigido, para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Ou seja, a missão de ser pai passou de que faleceu, né? Que fala claramente que foi o Senhor quem lhe tirou a vida, passa para o irmão dele. Só que esse irmão também não era flor que se cheire. Esse irmão também não era bem visto aos olhos do Senhor. E nesse caso, quando ele começa, né, a ter relações com Tamar para que esse filho viesse, ele não faz o que tem que ser feito, né? Ele derramava o sêmen no chão, fora, e isso não foi visto com bons olhos pelo Senhor. Não fala aqui na Bíblia o que esses irmãos faziam na vida deles, mas se o Senhor não gostava deles, é porque boa coisa não faziam, não eram, né? E acabou que esse daí morreu também por causa disso, né? O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Sendo que Judá tinha mais um filho, só que era pequeno ainda. O nome dele é Selá. E ele falou assim para Tamar, né? Como que se diz? Já que meu primeiro filho morreu, o segundo filho morreu, vai para casa dos teus pais, vive lá como viúva, que quando o meu filho mais novo se tornar homem, tiver idade para casar, né? Eu o darei a você, né? Para que continue e dê, né? Aí a herança da família aí. Porque naquela época, uma mulher sem filhos era considerada como nada, né? Ela não tinha provisão de nada. E no caso dela, que já tinha sido casada, seria pior ainda. Perdão. E aí, foram passando os anos e Tamar percebeu que Selá já era homem e nada havia acontecido. Ou seja, Judá não tinha cumprido com o prometido. Só que nesse meio tempo aí, entre Selá crescendo e Tamar vendo, né, o que estava acontecendo, morre também a esposa de Judá. Judá ali passa seu tempo de luto, consolado, não sei como, né? E Judá volta às suas atividades normais de pastorear ali seu rebanho, né? Não sei bem ali o que ele fazia, mas como ele tinha coisas de um pastor, acredito que ele tivesse o seu rebanhozinho ali bonitinho, direitinho mesmo. E aí, Tamar teve uma ideia, falou: não posso continuar nessa situação, não posso viver dessa forma. E aí, sabendo que seu sogro estaria num local mais deserto, onde, né, ele costumava ir, ela tirou sua roupa de viúva, né, trocou a veste ali e foi até o local. Só que ela foi de rosto tampado, né, como não estava de preto, a roupa da sua viuvez, como diz, né, ela tirou. E aí, chegando lá, ela ficou sentada lá na porta do local e ficou como se fosse uma meretriz. E Judá, né, carente, fazendo ali que não devia, confundiu ela com uma meretriz e perguntou, né, queria se deitar com ela. E ela, sabiamente, ela falou: tá, mas o que me daria, né, para que eu me deitasse com você? Isso ele não sabendo quem era ela. E aí, nesse momento, Judá comete um erro grande, mas que ele aprendeu a lição lá na frente. Judá deu os seus instrumentos que eram importantes para ele. Como posso dizer, inegociáveis, né? Eu vou colocar isso como as coisas naturais do trabalho dele, mas eu vou colocar isso também como as coisas que nós não podemos negociar, sabe? Vou ir para um lado mais espiritual. Então, vamos lá. Tamar pediu, estava ali negociando, né, o corpo dela em troca de algo valioso. Ele ofereceu um cabrito, só que ele não tinha o cabrito ali em mãos da hora. E aí ela falou assim: então tá bom, então me dê, quanto você me pagará para deitar-se comigo?
Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. E respondeu ele, que tipo de garantia você quer? Ela disse, deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar, e ela engravidou, numa única vez, e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu, tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Aqui, quando fala que ele entregou o selo, que era algo pessoal, né, algo que indicava quem era ele mesmo, uma coisa de confiabilidade, né, era confiável, E ele entregou seu selo, ele entregou o seu lenço ou cordão, né, que algumas falam lenço, outros falam cordão, porque que no caso era o cinto dele, o cinto, acredito que ele usava para pastorear as suas ovelhas, né, e o cajado, que muitas das vezes o cajado servia, né, para ir onde ele não alcançava, puxar uma ovelhinha, guiar seu rebanho por onde ele queria que passasse. Essas coisas eram importantíssimas para ajudar no seu trabalho, exercendo a sua missão, sua função, vamos dizer assim. Mas aí, que ele não deveria ter negociado essas coisas, né? Era importante para ele. E aí agora a gente sai um pouco da coisa material, né, do cajado, e a gente coloca isso na vida espiritual. O que vem a ser o selo na nossa vida hoje? O selo vem a ser a marca do Espírito Santo em nós. É inegociável. A gente precisa ser espelho, a gente precisa ser templo do Espírito Santo, a gente precisa agir de acordo com o que agrada ao nosso Deus, né? Fazer aquilo que vem glorificando o nome dele apenas no nosso existir, na nossa atitude, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de andar. E aí vem o cordão, né, que no caso é o cinto, que entra ali como uma das coisas mais importantes do cristão, né, que é o cinturão da verdade. A verdade é inegociável para o cristão. A verdade é algo que, independente de que, mas vão saber que eu fiz isso, a verdade é algo que nós não podemos negociar de forma nenhuma. Eu não vou mentir por causa do meu marido, para acoitar meu marido, eu não vou mentir para acoitar meu filho, eu não vou mentir. Verdade, transparência, honestidade, entendeu? E aí vem ali, até tem uma parte falando sobre que deveria estar, né, o povo de Israel lá atrás, lá em Êxodo, cadê aqui? Em Êxodo 12, fala que o povo de Israel deveria estar em prontidão com os lombos cingidos, que seria o cinto, né? As sandálias nos pés e o cajado na mão. Porque esse cajado é como se fosse um instrumento, se fosse algo que Deus pudesse usar no momento de dificuldade, assim como foi. Moisés, encosta seu cajado na água, encosta seu cajado na pedra, né? Teve muito disso, que era algo que Deus te dá a lei, né, para você usar, que vai ser de utilidade, vai ser importante em algum momento. Então, se era para estar, se o povo de Israel tinha que estar com o seu lombo cingido, ou seja, com o seu cinto, né, com as suas sandálias nos pés e o seu cajado já ali pronto para fugir do Egito, esse pastor, né, ele não deveria negociar essas coisas. E ele negociou. E aí, quando chega na parte que fala assim, que ele foi lá e entregou para ela, e depois ele volta, ele procura cumprir com o combinado, sabe? De levar o cabrito. Ele manda um amigo dele levar. Só que chega lá, o cara não encontra, né? O homem não encontra ninguém, nenhuma meretriz por ali, e pergunta aos moradores, e eles, não tem, aqui não tem. E ele volta. E aí ele fala assim, ó, cadê? Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos lá para procurar, o povo da vila zombaria de nós. Jacó, gente, perdoa as trocas de nome, porque eu leio para o estudo da Bíblia aqui com vocês, eu leio para ministração, eu leio para o meu devocional diário, então é uma mistura de nome, então perdoa, né, a confusão aqui, mas é só muita informação, a mente trabalhando muito. Então vamos lá. Judá, né, perdeu coisas importantíssimas para aquela mulher e a atitude dele, ele nem percebeu, a atitude dele então deixa que ela fique com as minhas coisas. Ele acha que é como se fosse assim, pelo menos tem um pagamento, se aquilo é de valor, né, era coisa importante, ela tá
bem. Mas o que eu quero deixar aqui para você é que a gente não pode negociar o que Deus entregou pra gente, o que Deus entregou pro nosso ministério, o que Deus entregou na nossa mão pra gente fazer. O que foi que Deus me deu esse celular, Deus me deu a Bíblia de estudos, para que eu possa fazer aquilo que Ele estava me mandando fazer. O que Deus está entregando na tua mão, que você não está percebendo que é indispensável? O que Deus está entregando na tua mão que você ainda não se ligou, que não é para te satisfazer, não é meramente como é que fala, um apetrecho, né? Um enfeite? Use aquilo que o Senhor está entregando na tua mão. E guarde com todo o cuidado, com tudo que você tem que Ele te deu. Aqui, como eu estava falando, né? Chegou a parte em que Tamar, sim, teve, com uma, né, vez que foi ali com o Judá, ela engravidou. Por quê? Porque era a chance de cumprir o que Deus tinha na vida dela. E 3 meses depois, Judá vem querer fazer justiça. Ele não cumpriu com o combinado lá de trás de mandar selar, né, para ela, para que eles se casassem. Mas ele veio cobrar quando ouviu fofoca, quando ouviu falar que ela estava grávida, né? Ele veio cobrar. Não, vamos julgá-la, né? Porque ele era uma autoridade ali também. E naquela época as mulheres eram apedrejadas, né? Não só mulheres, mas nesse caso, né, que ela é como se ela tivesse traído o marido, né? O viúvo. Porque chegaram a ajudar falando que ela estava grávida. Uns 3 meses depois, mais ou menos. E aí, no melhor do momento, ela falou: tudo bem, mas antes de eu ser apedrejada, está aqui as coisas que indicam quem é o pai do meu filho. E aí, Judá percebeu que era o cajado dele, o selo dele, algo indiscutível. Não tinha dúvida, não restava dúvida de que era dele o filho. E aí ele fala assim: Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Foi só aquela. Mas era só daquela que ela precisava para que ela fosse mãe. E Deus abençoou ela com gêmeos, abençoou ela duplamente. E aqui acontece uma coisa muito interessante, que foi uma coisa que aconteceu lá com Esaú e Jacó, né? Tem ali uma criança que bota a mão para fora e alguém amarra, né, um fitilho, vamos dizer assim, né, uma fita vermelha, e para mostrar que aquele ali foi o primeiro a sair, porém, quem sai primeiro de verdade é o outro. Então, aí essas crianças são chamadas de Pérez, ou Perez, não sei como se pronuncia, e Zerá. E não continua a história aqui, nesse momento, não sei se mais pra frente vai, não continua a história aqui falando sobre eles, mas fala, a parte interessante é isso aqui, ó. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora, como eu falei. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso, ele recebeu o nome de Perez. Logo depois, o bebê, com o fio vermelho no pulso, nasceu e recebeu o nome de Zerá. Então, Perez e Zerá, Perez significa romper, né? Ela já falou ali. E é o significado que tá aqui. E Zerá significa vermelho. Então, eu vi que para a palavra vermelho tem muito significado aqui no hebraico, né? Tem significados diferentes. Porque Edom também significa vermelho. Pelo menos é o que estava escrito lá do outro lado, né? E Zerá também significa vermelho, porque amarraram ali a fitinha vermelha. Só que Perez, né? Conseguiu romper, conseguiu desvencilhar ali do seu irmão e sair primeiro. Espero que tenha alguma ligação aí, né, com a situação lá de Esaú e de Jacó, porque parece que a história está se repetindo aqui, né? Mas eu coloquei aqui, assim, firmei aqui no meu pensamento que eu acredito que Deus tenha dado 2 filhos para ela logo de uma vez, porque ela não teria essa chance novamente, né? E ela já tinha passado por 2 situações e esperou muito tempo. E que eu aprendi com a história de Tamar, né? Tamar esperou, não saiu ali, não foi infiel à palavra dela, nem fez nada para merecer aquele julgamento, né? Ela esperou o quanto pôde. E quando ela viu que não ia, né? Ela teve essa ideia e como ela concebeu, eu acredito que ela tinha o aval do Senhor ali para
sair dessa situação ali como mãe, ter a vida dela melhorada, né? Vamos dizer assim. E que você tenha aprendido, como eu falei, que existem coisas que a gente não deve de jeito nenhum negociar, ó. A importância das lições, né, que a gente tirou aqui, ó, sobre a justiça divina, redenção, o cumprimento dos propósitos de Deus. É preciso, ali quando eu falei, ó, que Judá reconheceu que ele estava errado, né, ó, é preciso reconhecer nossos erros, mesmo com os nossos pecados e falhas humanas. Deus traz luz e verdade a tudo. A verdade veio à tona. Jacó, lá atrás, foi passando por suas situações porque ele foi vendo tudo que era ao seu redor necessário. Ele viveu de verdade. Ele viveu ali, preciso pagar pelo meu erro, foi enganado, mas ele tratando sempre com a verdade. Quando você decide mudar, quando você decide ser servo do Senhor, a verdade é o que vai reger a tua vida. A sinceridade, a honestidade é o que vai reger a tua vida. Não importa o lugar que você esteja, não importa o meio em que você viva, você vai, assim como eu falei lá de José no outro vídeo, você vai destoar. E é esse selo, é esse destoar, que é o selo, que é a marca do Espírito Santo que está na gente. É o fazer e não abrir mão daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, para trabalhar na obra dele, para fazer. Bom, aqueles que confiam e esperam, cumprem com a sua palavra, têm o cuidado de Deus. Tamar cumpriu a parte dela, e ela foi inteligente, ela pediu coisas inconfundíveis, né? Ela pediu coisas que não poderiam ter iguais dúvida de quem era o pai do filho dela. O selo é algo pessoal. Colocando para hoje, né? O selo seria, como eu falei, a marca do Espírito Santo em nós. Seja o brilho, como eu posso dizer, seja a diferença aonde você passar, né? Deixa esse brilho, não prive, né? Esse brilho dentro de você, não guarde os aprendizados só para você, não guarde. Às vezes a gente fica meio assim, não, cada um faz o que quer, cada um vive sua vida, mas às vezes na sua atitude você já ensina alguém, no seu jeito de levar a vida. Não, olha, não, tal coisa eu não faço porque não agrada ao meu Deus, tal coisa, não, na minha casa não entra. E aí a pessoa pode tomar um choque ali na hora e depois parar pra pensar, poxa, mas por que isso aqui não vai entrar na casa dela? O que tem de errado aqui? E às vezes a pessoa pega pra ela aquele aprendizado ali, não, na minha casa também não vai entrar não, porque pelo que eu entendi é ruim, né? Não tô dizendo pra você ser aquela pessoa que vai impor. Eu li uma frase, né, vi, que a gente não tem que convencer ninguém, a gente tem que apresentar para as pessoas aquele que convence, que é o nosso Senhor. Então, se eu não esqueci de nada aqui, né, sobre a história de Tamar e Judá, né, que fez aí um pouquinho vamos dizer assim, o que não fazer, né, que Judá fez. Judá enganou, né, ela dizendo que daria o filho dele mais novo. Só que eu também entendo a situação de Judá ali, ó. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Ele disse pra ela, vai pra tua casa, né, depois eu... É normal pra gente, na visão humana, né, querer proteger nossos filhos, e talvez na cabeça de Judá a culpa era de Tamar, né, por eles terem morrido. Deve ter pensado, essa mulher é amaldiçoada, eu não vou entregar meu outro filho na mão dela. Mas ele não vigiou e caiu em uma armadilha que teve ali, pelo que eu percebi, a permissão do Senhor, porque ela concebeu e saiu daquela situação. Aprendo aqui que ser fiel, esperar, acreditar, tudo vale a pena. Quando a gente age de sinceridade e a outra pessoa age na maldade conosco, Deus não permite. Ele entra na batalha, ele entra na guerra, e assim é com todos os personagens que eu vejo aqui. José, eu vi isso, tô vendo aqui com Tamar, vi com Jacó, quando Labão enganava ele, quando Deus é justo. Ele é fogo consumidor também. Não vamos deixar de mostrar o lado do nosso Senhor, que é terrível, temível. Temos que temer mesmo. Mas ele também
para abençoar, ele não tem limite. Fica com esse estudo e até a próxima. Tchau!